Gente, então, novamente, bom dia. Acho que a gente já deu um limite aí de 5 minutos, né? Então, a gente vai dar início ao nosso segundo fórum de engenharia, que vai tratar essa questão das sanções administrativas, né? A gente sentiu necessidade de tratar esse assunto porque diversos engenheiros, colegas nossos dos campos, têm essa dificuldade em saber que tipo de sanção aplicar, como instruir o processo, né? E também em relação ao advindo da IN06. Então, nesse sentido, eu achei prudente a gente convidar o Walter, né, que está fazendo um excelente trabalho com a questão do treinamento dos gestores de contrato, e por ser um conhecedor muito grande desse conteúdo, né? Ele já tem uma bagagem gigantesca, então acho que a gente só tem a aprender com ele. Então, o Walter é o nosso coordenador de infraestrutura, que são esses contratos, né? E nada melhor do que ele para tratar disso aí, como instruir, a questão de realizar o registro de ocorrência antes de passar o processo para frente, em si, a questão da aplicação da sanção. Então, o nosso fórum aí, mais ou menos cerca de 1 hora, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem parar, né, o Walter, interrompê-lo, ou colocar no chat que eu vou acompanhando e vou passando as dúvidas para o Walter, tá? Então é isso. Agradecer a presença de todos e principalmente a presença do Walter em estar conduzindo esse fórum aí. Walter, a palavra é toda sua. Fique à vontade. Obrigado, Larissa. Bom dia a todo mundo. Pessoal aí, Fernando, Gilberto, eu estou conseguindo visualizar. Pessoal, a minha apresentação fica um pouco direta, mas eu também olho o monitor que está ao meu lado. Então, às vezes eu direciono o rosto assim, porque eu estou olhando para vocês, tá? Mas a apresentação está focada aqui quando eu estiver lendo e olhando. Bom dia, Fernanda. Eu vou estar sempre acompanhando vocês, tá? Sinta-se à vontade para interromper qualquer momento. Tá, a Larissa aí fez honrosas palavras, agradeço muito as suas palavras, Larissa, mas eu estou aqui para contribuir. Esse processo tem muitas variáveis, são muitas questões, às vezes polêmicas, né, que envolvem muitas incertezas, muitas dúvidas. Então eu tento manter assim um sentido de experiência, né, mas tudo pode ser conversado, mudado, ter outros pontos de vista. Então, a gente tem normativas que tentam nos ajudar nesse sentido, mas a lei, a princípio, ela é muito vaga, né? A gente tem muita dificuldade no processo de sanções porque a lei diz pouco sobre ele. Então, a gente tem que se amarrar a alguns conceitos que é da nossa experiência mesmo, que é do nosso bom senso, tá bom, pessoal? Então, o que eu tenho a oferecer a vocês nesse momento é isso, é uma situação para nós construirmos juntos, né? Seja a partir de agora, ou revisar o que a gente já tem feito, para cada vez melhorar esse processo, que ele é bem danoso, um processo não muito fácil de lidar, né, gera muitas controvérsias, mas eu tenho certeza que a gente alcança o melhor resultado para nós, para o IFTM, para o nosso trabalho, tá bom? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, eu vejo aí pessoal da engenharia, também pessoal de licitação, diretor administrativo participando. Então, pessoal, eu vou dar mais um enfoque às questões de obras, né, porque é um fórum de engenharia, mas também levando esse assunto a um nível, sim, de contratos, né, das gestões de contratos, que se consolidam, né, junto com os fiscais de engenharia, fiscais de obra, se consolidam nesse trabalho de sanções e junto também da gestão de contratos, do setor de contratos. Então, vamos tentar aí, ao máximo que der, formar essas duas convicções para a gente construir o processo, porque realmente o processo precisa das duas linhas, tá? Então, vamos iniciar. Mais uma vez, sinta-se à vontade, a gente está acompanhando o chat. Se alguém tiver alguma dúvida, Larissa, eu peço que você anote alguma dúvida, caso a gente não consiga tratar nesse momento. A gente retorna depois por e-mail, faz um andamento maior e fique à vontade para o debate toda vez que sentirem necessidade. Então, em um pequeno sumário, né, uma introdução dos temas que a gente vai tratar, são 5 temas envolvidos. Esse slide, a Larissa me passou uma prévia dele sobre um trabalho que teve no ENAP, eu achei um slide muito bom, e alimentei ele com algumas rotinas que eu acho mais próximas, né, do nosso trabalho do dia a dia, do que a gente vivencia. Então, é uma mescla aí de um treinamento da ENAP, algumas dicas e doutrinas, alguns apontamentos mais técnicos, tá? Principalmente da área do direito, que isso envolve muito a questão similar a um processo judicial, muito próximo, né? Então envolve muitos detalhes que vão ser citados em termos jurídicos, né? Eu vou ter a oportunidade de passar a explicar para vocês.
nada tão complexo também, vai dar para entender legal. Então, é uma mescla aí também na nossa rotina diária. Então, vamos lá, pessoal. Por que a gente está falando de sanções administrativas? A sanção administrativa é um processo muito comum, né? Todos os contratos estão sujeitos a ela, todas as contratações, aquisições, e principalmente as obras, né? Então, é um tema que a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre na expectativa de ter que usá-lo, né? Um mecanismo que a administração tem para usar. Quando você faz um contrato particular, aí você vai contratar uma empreiteira para a sua casa, né? Você não tem essa prerrogativa, porque somente a administração fala em punir, né, os seus contratantes, seus contratados, porque a administração é a primazia da defesa do interesse público. Então, nós, como servidores, né, trabalhando no Instituto Federal, nós temos aí o dever de zelar pelo interesse público. E tendo interesse público na nossa tutela, nós temos aí o nosso poder, né, sancionador, o poder de provocar, né, medidas diferentes que têm as relações privadas, né, as relações dos contratos de particulares. Então, essa é uma diferença, né, que a gente tem em relação ao interesse público. Finalidade de sanção administrativa. Então, nós temos aí 3 linhas para a gente conversar, né, para você entender por que você aplica uma sanção administrativa. Então, você tem aí o sentido de educar, prevenir, né, numa situação que você vê, principalmente nós vamos falar muito da advertência, da multa de mora, que é onde você pode ali aplicar uma sanção com efeito mais reduzido, para que o contratado tenha um reflexo mais produtivo, né, que ele retorne ali com mais produtividade, atenda ao que o fiscal, o gestor de contrato precisa. O sentido repressivo, né, quando a gente precisa ter uma dosimetria para fazer-se valer. Então, ao invés de a gente estar educando, alertando, né, advertindo, muitas vezes que tem o sentido preventivo e educativo, já outras sanções têm essa finalidade repressiva mesmo. Então, nós já vamos aumentar a dosagem e, por fim, não restando, né, condição que nos favoreça um acordo, né, que nos favoreça a não agir de mecanismos mais fortes, as sanções de reparação de danos. Tá? Quando aí já não há discussão, o efeito de prejuízo foi causado mesmo, então agora nós temos que recuperá-lo. Tá bom? Mais uma vez, pessoal, fiquem à vontade, tá? Qualquer situação que vocês queiram conversar e falar, exemplos, eu peço sempre o zelo, tá? Contrato do exemplo, às vezes para não colocar um colega numa situação desagradável, a gente tenta discutir um assunto, às vezes que não inoportuno, mas delicado, tá? Então, cuidado com as palavras para a gente ter aí um bom andamento. Muito bem, pessoal. Então, já dentro desse trabalho, eu busquei esse artigo dentro das minutas de obras e serviços de engenharia. Ele é muito similar a todas as minutas da AGU, tá? Então, eu vou utilizar esse no fórum de engenharia por estar relativo ao tema, mas fiquem sempre atentos, porque essas minutas elas se modificam, elas são atualizadas. Então, isso que eu estou passando para vocês, até mesmo porque o fórum está sendo gravado, e eu peço muita atenção, porque às vezes a gente fala uma coisa hoje, amanhã pode ter mudado, tá? Então, às vezes, uma indicação de minuta da AGU que a gente passa hoje, por exemplo, amanhã pode ser alterada. Então, é preciso que vocês estejam atentos, né? Às vezes dar uma conferida ou ligar para a gente perguntar, esse artigo está valendo ainda, é isso mesmo, tá? Então, para a gente ter essa proximidade e entendimento que está sempre em mudança. Então, compete a infração administrativa nos termos da 866, a empresa que, em executar totalmente ou parcialmente as suas obrigações, tá? Olha o termo, obrigações, não somente o objeto contratado. Então, o contrato, ele é um conteúdo de obrigações. Podemos dizer que o contrato é o coletivo de obrigações, tá? Então, além do projeto, além do objeto, né, na sua propriedade ali máscula do contrato, a gente tem vários detalhes dentro do contrato. Então, temos ali obrigações trabalhistas, temos obrigações de pagamento, obrigações de faturamento, impostos. Tudo isso é o contrato, tá? Então, a lei traz bem aí o que a gente tem que cuidar, das obrigações. Então, aí, quem está aí não assumindo isso, retardamento na execução do objeto, então aquela construtora que retarda, né, às vezes a
a movimentação do canteiro de obra é sempre uma logística mais complexa do que qualquer outro contrato que o Instituto tem, é óbvio isso aí, né? Você mover um canteiro de obras, iniciar uma obra de grande vulto, causa aí dificuldades para iniciar. Então, nós temos que estar atento a isso, né? Ser bem próximos da empresa, os fiscais estarem próximos, para que não tenha que caminhar, né, nesse retardamento, para que sejamos zelosos nesse sentido, tá bom? Vocês bem sabem como lidar com isso. Então, falhas, fraudes na execução do contrato, critérios de fraude, tá, pessoal? São critérios bem rigorosos, então, cuidado na utilização desse termo, tá? Você incitar fraude em alguma coisa, você tem que ter uma convicção muito grande. Então, às vezes, a gente recomenda até abertura de inquéritos, posições de mais pesquisa sobre o que é esse movimento, né, para que, assim que consideremos fraude, tratamos, então, com todo o rigor que a lei exige. Mas, então, muito cuidado, né, com a potência dessa palavra. Comportar-se de modo inidôneo e cometer, mais uma vez, a fraude fiscal. A fraude fiscal já é um pouco mais fácil, porque o imposto ele é bem sistêmico, né, os documentos são bem diretos. Então, a gente pode dizer que é uma situação mais material. Então, a gente vai ter muita facilidade de apurar, né, mas fora dessa fraude fiscal, cuidado com essa palavra, tá? Às vezes, a gente incitando aí um cometimento de fraude, pode haver até um regresso. O que é isso? O próprio ofendido, né, o contratado nosso que se sentir ofendido, pode nos retornar contra nós, né, implicando em uma falsa acusação. Então, isso é um pouco um detalhe e mais delicado. Muito bem, pessoal. Então, eu inicio, antes de começar a falar de quais são as sanções, eu inicio indicando para vocês, tá, a portaria normativa que foi construída no ano passado, a portaria 06/2019 do Instituto Federal. Essa portaria, ela diz sobre todo o processo e procedimentos, né, de estar aplicando uma sanção. Isso serve para todos os contratos. Vocês precisam ler ela inteira? Não é necessário. Se você quiser estudar, ter o seu prazer do conhecimento, de como é essa rotina, sinta-se à vontade. Mas, para os fiscais, né, o pessoal que está aí na ponta, lidando diretamente com o início desse processo, o comecinho ali até o artigo 17, vocês têm que ter uma leitura aí mais prática, então buscar mais aprimoramento dessa regra, tá bom? Então eu vou trazer aqui alguns pontos mais especiais, tá, até esse artigo 17 dessa portaria, que é onde é que eu faço a referência com vocês, né? Então aí os engenheiros na parte de fiscalização, que vão ter mais dinâmica, mais uso dessa norma, tá? Então, ali, ó, primeiramente, não tem como proceder, até tem, mas vai dar problema, tá? Então, é muito arriscado fazer diferente do que eu vou instruir vocês agora. Então, é muito complicado você não iniciar um processo de sanção sem o registro de ocorrência. Por quê? Toda a norma, ela envolve aí detalhes, tá? O processo sancionatório é um processo muito formal, tá? Então, tem detalhes, tem forma, tem assuntos que devem ser tratados. Então, o registro de ocorrência, ele é o primeiro documento que você usa para construir essa forma. Tá? Então, você sair fora desse registro de ocorrência, você está aí provocando um risco de esquecer algum detalhe, de não mencionar alguma situação que tem que ser feita, tá bom? E isso, desde o início, se acontecer e for descoberto lá na frente, né, for alegado lá na frente, derruba todo o processo. Então, por isso que a formalidade é uma necessidade muito grande para a aplicação da sanção. Nós não podemos fugir dessa instrução para não ocorrer depois aí perder nosso tempo, o prejuízo se agravar. Então, eu recomendo sempre que utilizem as formalidades. E o registro de ocorrência é aí o primeiro documento, o primeiro mecanismo de acionamento do processo de penalidade. O que trata aí? Ele relaciona pontos regulares e providências. Então, é o documento que você comunica oficialmente com a empresa. A empresa, apesar desse nome, registro de ocorrência, eu sei que converso muito com o pessoal que é fiscal, às vezes a ocorrência, né, remota muito ao boletim de ocorrência policial, né, mas é justamente isso mesmo. A empresa tem que ter
o sentimento que vocês estão atuando com esse poder sancionador. Né? O interesse público está sendo levado à frente e ela precisa responder a isso. Então, esse nome não é um nome trago ao acaso, né? É um nome que tem aí mais força. Então, vocês estando nessa condição aí, estão zelando, estão aplicando com maior rigor o que tem que ser feito. Muito atento que precisa ter ali o prazo para cumprimento da exigência. Então, essa exigência tem que estar relacionada ao contrato, relacionada ao projeto básico, termo de referência, tem que ter uma vinculação obrigacional formal também. Então, a gente escreve logo acima, e isso tem que ter proporção. Às vezes, o termo projeto básico do edital pode já trazer o prazo. Por exemplo, a obra tem que iniciar em 10 dias. Né? Isso é um prazo. Né? Então, vejamos ali que o edital traz alguns. Não tendo, né, o edital trago esse prazo, compete, então, aí, né, ao bom senso, né, a proporção e razoabilidade para você estar escolhendo. Você não pode exigir da empresa uma coisa que ela não vai conseguir fazer ao seu tempo. Então, é importante ter esse resultado de razoabilidade. Aí, pessoal, percebam que eu citei isso, né, pela primeira vez. Razoabilidade e proporcionabilidade. Isso são termos principais do processo de sanção. Então, não vai ser a primeira vez que eu vou citar esse termo. Isso quer dizer que a bola está com vocês, entendeu? A lei não traz, né, não tem como a lei escrever esses critérios. Então, é um critério aberto que cabe aos fiscais estarem atentos que eles têm que ter uma medida razoável para não estar em arbitrariedade, não macular esse processo dessa forma. Então, irregularidades encontradas, a norma pede que vocês tratem ela como ocorrência, tá, pessoal? Isso é norma, tá? Evitem o e-mail, evitem, principalmente, não façam a conversa, conversa verbal, o trato verbal. O trato verbal ele tem praticamente zero validade, tá? É muito difícil levar o processo a um trato verbal. Então, busque a formalidade e a ocorrência é o melhor caminho para vocês iniciarem. O artigo 6º dessa norma traz o seguinte: antes de você começar o próximo passo, que já é instaurar um processo, né, quando essa ocorrência não é cumprida, o artigo 6º traz essa novidade. Na verdade, não é uma novidade, mas é um chamado a vocês que qualquer sentido que vocês tenham de dúvida, né, se fugir aí da técnica, da perícia de vocês tem a oportunidade, né, de estar chamando a produção de provas. Então, a gente contratar uma perícia mais especializada, né, buscar outros setores diferentes, contábeis, jurídicos, né, para produzir a prova, para produzir a detecção da irregularidade mesmo. Tá? Então, sintam-se abertos a entender que isso tem que ser formado logo no início, tá bom? Deu para entender essa parte? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá bom? E eu estou aqui para tentar ajudá-los. Muito bem, pessoal. Então, se você tem aí uma ocorrência não tratada, né, um ponto irregular do seu contrato, não resolvido, o que você faz agora? Então, agora, o fiscal ele tem que estar mensurando a capacidade de prejuízo. Para você ter o efeito sancionatório como protetor do interesse público, você tem que mensurar o que foi causado de prejuízo desse interesse público. E a principal recomendação que a portaria normativa trouxe é você resgatar, desde o início, a justificativa daquele serviço. Entendeu? Então, todo o efeito que causa dentro de uma obra, dentro de um serviço de engenharia, causa ali seu comprometimento da finalidade daquilo ali. E tendo uma finalidade, houve-se uma justificativa, que é na solicitação da contratação. Então, é muito importante que, ao máximo, vocês tentem recuperar, principalmente, redigir novamente esses termos, né, ser até redundante na mensuração do prejuízo. Ou seja, você tem lá, construção de salas de aulas para atender tantos cursos, tantos alunos. Então, ali o diretor-geral, junto com o seu setor de engenharia, fez uma justificativa para estar fazendo aquela obra. Então, quando a gente tem um efeito que pode comprometer isso, essa justificativa tem que vir à frente, entendeu? Porque esse é o interesse público. Então, o processo tem que estar sempre catando nos braços esse interesse público, tá bom?
Então, para a relação da mensuração do prejuízo, a gente também adota o critério que tem contemplado no edital. Então, talvez, nesse momento, as minutas da AGU trazem muitos critérios, né? Eu vou mostrar ali, alguns são aquelas tabelinhas. Então, ali, além dessa justificativa, né, que tem toda a formação do processo de contratação, o edital também traz outros detalhes mais importantes. O que a AGU recomenda muito é que as penalidades, principalmente multa, não venham com redação vaga, né? Aplica-se a multa até 20%. Bom, isso é muito vago, entendeu? Não tem muita relação de nexo com o que está sendo provocado, o prejuízo com o que você está sancionando. Então, agora os editais têm mais esse conteúdo, né, de detalhes sobre possíveis causas de prejuízo que vocês podem estar relacionando proporcionalmente com o efeito. Então, se tiver isso omisso no edital, busquem a justificativa lá da contratação, lá na solicitação de serviço, né, que vai também ser importante. Ou acumular os dois ao mesmo tempo, tá? Quanto mais reforçar essa mensuração, é importante que vocês tenham um processo sancionatório mais forte. Então, emitida a ocorrência, configurada aí a infração, que é o descumprimento do objeto, o gestor aí com a sua convicção, tá, pessoal? Então, não abram processos mediante argumentos muito frágeis, tá bom? Tenho convicção do que aconteceu, tenho certeza do prejuízo causado. O processo sancionatório não serve para investigar, tá bom? Se você tem dúvida sobre a infração cometida, é melhor você diligenciar, né, mandando um ofício, pedindo para abrir um outro tipo de investigação, do que já ir instaurando o processo sancionatório. Tá bom, pessoal? Então, para fazê-lo, né, iniciar o processo sancionatório, e lá no protocolo pedir abertura, tenho sempre o critério de convicção estabelecido. Então, aí está a indicação, você junta dentro do processo a ocorrência, você junta dentro do processo todos os documentos que envolvem aquela ocorrência, e logo em seguida, anexo 2, que é um despacho que vai para o setor de contratos, tá, que vai ali dar início, então, aos trâmites do processo de sanção. Então, vamos lá. Sanções administrativas. Então, ficou claro? Agora eu vou dar uma mudada de assunto. Ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida sobre esse procedimento? Vejam que, assim, essa parte do processo, esse início, é uma parte extremamente importante, tá? Tem muito pouco na legislação sobre isso. Isso aí é bem trago lá do processo civil, né? No direito, a gente tem uma regra que é a lei mesmo, e tem outra regra que é como aplicá-la, né? Então, o que eu estou contando para vocês é como fazer. É o processo, entendeu? Então, são coisas, assim, distintas. Agora, a gente vai passar um tema que é praticamente a sanção mesmo. Então, nós vamos entrar no mérito das coisas, no conteúdo da argumentação e seus efeitos. Mas, para isso, nós precisamos ter muita atenção de como iniciar o processo, tá? Então, depois, no final, ele é derrubado meramente por formalidade. Entendam que, assim, o processo sancionatório, eu vou explicar isso, como ele tem analogia a um direito de penalidade, de penal, né? Quase que o direito penal. Então, ele é a primazia da não aplicabilidade. Se você tem dúvida, você não faz. Tá? Então, por isso que essas palavras convicção, certeza do que está acontecendo, tem que estar à frente, né? Para não ter perda de tempo, depois isso ser derrubado, sofrer vários efeitos que não são agradáveis. Então, vamos lá. Sanções administrativas. Então, a penalidade, como eu adiantei, tem essa natureza do direito penal. Tá? Então, é uma punição, é uma pena que nós estamos aplicando, né? Então, isso aí frisa-se. Legalidade. Legalidade, que nada mais é? Cumprir a lei no seu estrito mandamento. Então, nós precisamos ter muita atenção, né? Não podemos fugir do que a lei nos diz sobre isso. Culpabilidade e proporção. Culpabilidade é a convicção, né, do que aconteceu, tem um nexo ali entre o prejuízo causado e a ação do contratado. Então, o empreiteiro aí que construiu mal, executou mal um projeto, vocês já detectaram, vocês têm a perícia para isso, né? Então, ali há um critério relacionado tecnicamente, né, com
fundamento de projeto, com fundamento de diário de obra. Então, tem ali uma culpabilidade garantida. E proporção. Então, agora, o efeito que nós vamos dar contra essa culpa, né, tem que ser proporcional. A gente não pode dar um tiro de canhão em cima da formiguinha, né? Isso remota muito, agora está muito em voga a lei da arbitrariedade. Então, nós, como agentes públicos, temos que ter um pouco de delicadeza nesse sentido, tá? Que a lei de arbitrariedade, ela é um pouco pesada. Então, às vezes, anteriormente, a gente tinha um critério muito de negociação, né? Não de impor condicionantes. Nós somos zeladores do interesse público, eu prefiro ceder ao interesse público do que ser omisso em favor do privado, tá? Essa primazia, ela é um pouco polêmica, né? Envolve muitos conteúdos de entendimento, mas eu, Walter, prefiro pecar pelo zelo ao interesse público. Eu acho que os efeitos que isso causa na concepção do agente público é melhor do que ele ser omisso em favor do privado. Tá bom? Então, é muito importante a gente ter essa proximidade aí com a proporção, né? Não aplicar aí um tiro de canhão, ou não usar deste processo para barganhas, tá bom? Às vezes isso na forma de reparação de danos muito próximo, tá? É difícil você ter essa separação. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Você não deve acusar, né, senhor empreiteiro, se não fizer dessa forma, eu vou abrir a penalidade em você. Isso não é uma coisa que se diz, tá bom? Toma muito cuidado quando isso é tratado, principalmente, às vezes você dizer ali, tudo bem, né, às vezes passa. Mas, por exemplo, você escrever isso no e-mail, escrever isso numa comunicação que não seja da sua convicção, então, tomar cuidado aí com essa proximidade de arbitrariedade e a proporção. Deu para entender, pessoal? Sei que o assunto aí é um pouquinho delicado. Preciso que às vezes vocês manifestem para ver se eu estou seguindo uma linguagem um pouco mais jurídica demais, se está com um entendimento mais fácil, tá bom? Vocês me dão um feedback aí, por favor, para me ir conversando mais próximo e mais fácil. Vamos lá. Configuração de infrações pressupõe, então, uma reprovação da conduta do particular. Então, aí está relacionado ao descumprimento legal ou contratual. Configura a materialização de procedimento subjetivo e, então, enseja aí uma pressupõe de elemento subjetivo de culpabilidade. Isso aí, que o Justin Filho traz, é um pouco daquilo que eu falei para vocês sobre questões do interesse público. Entendeu? Então, tragam à frente a posição do interesse público como que vocês têm a zelar. Tá? Então, você ali como fiscal de contrato, você ali olhando uma obra, você ali não está para fazer o seu mérito de engenheiro, o seu mérito em favor daquela grandiosidade de obra. Você está ali para defender a justificativa do interesse público. Então, o Instituto precisa daquela obra para. Então, sempre essa primazia que vocês têm que ter quando estão aí nas suas apurações, averiguando ali a condicionante da obra, o que está acontecendo, e se tiver que tomar algum posicionamento diferente, né, que é o exercício da sanção aí, tenham sempre à frente esse interesse. Então, apresentando para vocês aí nosso rol de sanções. Pessoal, eu trouxe aqui o rol da 866, tá? A 86, agora eu vou explicar um pouquinho de licitação para vocês. Principalmente porque agora apareceu, né? Eu não sou muito favorável a isso não, mas eu já identifiquei alguns exemplos, eu acho que não precisava estar para tanto para não confundir. Mas apareceu agora, né, esse conceito de serviço comum de engenharia. Então, onde que vai entrar isso aí para nós agora? Falando de sanção. Quando a gente faz, né, uma obra tradicional, um serviço tradicional, seja uma obra, um serviço de engenharia, a gente tem que usar a 866, exclusivamente, tá? Então, a gente não tem outra lei para licitações que nos ajude. Então, é feito lá as licitações tradicionais, comissão de licitação, né? Então, a 866 tem ali o seu rol de penalidades, que são essas 4 aí, tá bom?
Acontece que, se a gente usar uma licitação por meio da 10.520, que é a lei do pregão eletrônico, nós vamos ter outras. Então, elas se acumulam. Então, vocês aí com serviços tradicionais vindo aí de concorrência, tomada de preço, convite ou dispensa de licitação, vocês vão utilizar somente essas aqui, tá bom? Se porventura vocês estiverem na fiscalização aí de um serviço comum da engenharia, ou é um serviço comum, por exemplo, pintura, por exemplo, é um serviço tratado como serviço comum, né? Vem lá do pregão, e lá do pregão tem uma outra muito parecida com essa do 3, que tem aí um pouco da sua diferença, tá? A princípio eu vou tratar dessa aqui, e depois eu vou dando os detalhes sobre a do pregão, que é um pouco menos usadas por vocês. Mas se vocês quiserem perguntar sobre ela, eu também posso estar instruindo. Então aí, para quem comete na execução parcial total, advertência, multa na forma do contrato ou do edital, suspensão temporária de participar de licitação ou impedir de contrato. E impedir, né? Percebam que vai ter a diferença da 10.520 é essa. Aqui é a palavra e impedir, tá? O efeito causado com a administração. Então, lá para o pregão, o efeito vai ser federal. Aqui vai ser efeito somente com o Instituto Federal. Tá? Quando vocês usam essa lei, eu vou mostrar para vocês, essa sanção, vou mostrar para vocês o que acontece. E a declaração de idoneidade. Então, até que se perdurem os motivos aí da punição. Então, temos aí 4 regras, 4 sanções e um pouquinho dos seus efeitos. Vamos tratando uma a uma seus conceitos. Advertência. Então, a palavra é bem instruída, né? É bem óbvia. Advertência aí é uma sanção de mais abrandamento, né? A gente comunica formal, tá, pessoal? Não existe advertência verbal. Então, se você chegar lá e falar, ó, construtor, estou te advertindo, ou escrever no diário de obra, estou te advertindo sobre isso ou aquilo, isso não tem validade, né? Pode ter ali um efeito na relação de vocês. Mas isso, para a concepção legal, não é nenhuma sanção, né? Vocês têm ali um trato entre vocês. A advertência em si, amparada pela lei, ela é formal, ela tem que ser emitida Walter, uma portaria para isso. Pois não, Fernando? desculpa te interromper, só para tirar uma Tranquilo. dúvida. Com relação à advertência, eu posso considerar o registro de ocorrência como uma advertência prévia? Não. O registro de ocorrência é uma apuração. A advertência é um efeito, né? A sanção é um efeito pós-registro de ocorrência. Sim. Tá bom? Então, a advertência é uma sanção mesmo. Para ela ter a validade, é um pouco delicado, porque, assim, como ela é uma sanção muito branda, acaba que a abertura do processo em si é uma forma de advertir, né? Então, a gente usa isso como um conceito, lá no comecinho, como eu falei, educativo e preventivo. Então, lembrando daquelas 3 lá que eu passei para vocês, educativo, preventivo, repreensão, reparação de danos. Então, a advertência se encaixa bastante nesse conceito de educativo. Então, você faz ali na proporção, né, do efeito que ela vai causar, que é tentar, da mínima forma possível, né, no grau de complexidade, a advertência é a menor sanção que tem, o menor efeito. Então, para provocar ali um efeito, uma reparação, uma educação do contratado. Geralmente, assim, a gente aplica quando um detalhe formal, né? Às vezes ele errou na emissão da nota, atrasou ali uns negócios, né? Não causou um prejuízo monetário, não atrasou a obra, mas foi um descumprimento, entendeu? Então, se vocês querem levar isso aí na relação de vocês com o contratado a um critério formal, para ele entender que ele precisa melhorar, ele precisa ser mais atento a algum detalhe, a advertência é o melhor caminho. E lembrando que quando você reitera, né, o edital traz bastante isso, quando você reitera ocorrências, você está usando essa advertência aí, mas está havendo reiteradas advertências, né? Então, isso aí junta-se num complexo para você estar dosando outra pena, entendeu? Então, nas próximas reincidências, serve para você embasar o processo, você diz, ó, eu já te adverti nesse motivo, a gente já pediu para você diversas vezes por meio de advertência ser mais atento a isso, e você está reincidente, né? Continua provocando, aí você aumenta, né?
nessa proporção de sanção. Ok, Fernando? Então, aqui, na ocorrência, não é uma advertência, assim como qualquer trato verbal. A advertência, ela só se manifesta, né, só tem efeito quando ela é emitida uma portaria, assim como toda sanção. Tá? Por isso que a gente fala de comunicação formal, porque é o ato formal. Tá? O que é o ato formal? É quando tem ali a portaria de decisão final. Né? A partir dali, o processo acabou, entendeu? Foi dada a oportunidade de defesa, apesar de a advertência ser branda, né? O contratado também tem a oportunidade de se defender. Fala assim, ó, isso aí que você está falando que está me advertindo não foi minha culpa. Entendeu? Então, eu tenho meios para se defender como recurso também. Então, cabe a advertência nesse sentido. O que eu venho trazer de alerta para vocês, infelizmente eu não tenho esse dado mais em levantamento, é tomar cuidado, né, com o que vocês usam como advertência. Né? Às vezes, isso aí vai muito da relação de vocês com o construtor. Eu sei que isso é uma posição muito delicada, porque é uma relação de negociação, né? Então, às vezes, aqui ou dali, vocês estão se articulando para promover o melhor do contrato. Mas cuidado, tá? Às vezes vocês vão brando demais também e fogem à proporção naquele caso que eu citei para vocês serem omissos a favor do particular. Então, às vezes, situações que precisam de um aprofundamento na proporção, vocês também estarem usando a advertência, né, é uma situação ruim. Então, por exemplo, causou um dano, né? Deu prejuízo a um funcionário, machucou lá, não usou um EPI. Não é para ficar usando advertência, tá, pessoal? Vocês têm que exceder ao rigor aí para ter sempre essa balança aí do privado e público equilibrado a favor de vocês, tá? No sentido de estar usando a lei da melhor forma. Então aí, ó, constar em outros, prazo para sanar uma situação devida, aviso da sanção mais severa se aplicado em caso de reincidência, né? Tá bom? Então, mais uma vez reforçando, Fernanda, a ocorrência não é uma advertência, tá? A ocorrência é uma comunicação para a resolução. A partir da ocorrência que se inicia a advertência. Multa. Eu quase que eu tenho vontade de falar da multa no final, tá, pessoal? Mas eu vou ser obediente ali ao rol, como é o inciso 2, eu vou falar logo agora, porque essa é, eu acho, a penalidade um pouco mais complexa, tá? As outras são bem fáceis de entender, essa aqui é bem enrolada porque ela tem muitos detalhes. Então, vamos lá. Então, a gente tem dois tipos de multa, tá? Pecuniária é essa sanção de multa, né, que envolve pecúnia, então a gente está falando de valores, números. Então, ela tem duas naturezas, moratória ou compensatória. Moratória é que a gente diz pela mora, né, pelo atraso. Então, é aquela multa, já viu isso muito em questões ambientais, né? Enquanto você não resolve, essa multa vai aumentando, tá bom? Ou a multa compensatória, que é aquela multa para diretamente reparar o dano. Então, não tem mais discussão, não vai reaver mesmo, está executado errado, teve prejuízo consumado, estou convicto, então agora vamos mensurar ali o tamanho do prejuízo para a gente compensar aí o interesse público nesse sentido. E a multa, né, a gente não aplica as duas, tá? Então, ou você está falando de multa de mora, ou é um caso para multa de mora, ou é um caso para multa compensatória. Elas em si não se acumulam, tá? Você não pode aplicar duas para o mesmo fato. Mas, dentre uma dessas multas, você pode aplicar as outras. Então, pode ser uma advertência com multa, muito cuidado, tá? Porque a advertência tem um abrandamento, multa já é um agravamento. Então, se for usar isso, cuidado com a proporção. Essa multa ela não pode ser muito alta. Ou então, você pode estar usando uma suspensão, impedimento, ou uma declaração de idoneidade. Aí a proporção da multa também tem que ser mais acelerada. Então, a multa pode se acumular com as outras funções para o mesmo, outras sanções para o mesmo fato. Tá? Então, ali, executou errado um projeto, deu prejuízo, obra mal feita. Exemplo, Paracatu. Paracatu teve lá, todo mundo conhece a história, o colapso lá, teve a gravidade com interdição, então, o projeto executado errado, teve várias perícias, entendeu? Ali foi aplicada a declaração de idoneidade,
cumulada com uma multa. Ambas foram de alto grau, entendeu? Prejudicou a escola bastante, ficou tantos anos ali, né, com biblioteca impedida, com salas de aulas indispostas. Então, ali houve uma dosagem maior, né, em razão também da multa acumulada com a declaração de idoneidade, que foi assinada lá, na época. Ok? Multa moratória. Então, atraso injustificado na execução do contrato se sujeita aí à multa prevista no instrumento do contrato. Então, nós vamos observar que nas minutas da AGU tem ali a tabela, né? Eu vou mostrar para vocês ali o cálculo, um exemplo de cálculo de como aplicar essa multa. E a compensatória, tem aí, então, já também um cálculo. Todas as duas envolvem a memória de cálculo. Você tem que ter um efeito que a gente chama de nexo, né? Isso vem muito do direito penal, tem que ter um nexo, né, entre o que aconteceu e o tamanho da mensuração dessa proporção. Então, geralmente, a gente usa efeitos muito próximos, tá? Por exemplo, executou parte do projeto errado, né? Qual o tamanho daquela medição? Tá? Então, ali uma parte do bloco está errada. Custa aquele bloco, custa a compensação. Tem certos limites, tá, pessoal? A gente usa também, por exemplo, para embasar isso. Já está terminado, não tem jeito de recuperar. Quer dizer, não tem jeito de executar novamente. Então, às vezes, isso aí é uma situação que a empresa não vai recuperar. Então, a gente aplica a ela a multa pelo preço que fica uma recuperação, por exemplo. Entendeu? Faz o orçamento de recuperação e aplica ali na proporção da sua multa. Isso aí é uma ligação, é um elo de causalidade entre a mensuração do tamanho do valor da multa com o efeito causado. Deu para entender? Não entender, novamente, fiquem à vontade. É um detalhe bem difícil, assim, não é uma prática, também não é uma prática diária, né? A gente não usa isso a todo momento. Então, às vezes, é difícil a gente até recordar, né, de como fazer. Então, a multa, assim como as sanções, né, são cláusulas obrigacionais. Alguém quer falar? É o Márcio. Bem, Marcinho. Joia. Por exemplo, se para refazer um determinado serviço passar de 20%, vale ou não? Pode aplicar ou não? Só curiosidade. Não pode. Se você estiver fazendo a compensatória e o contrato for nesse sentido de até 20%, aí você não pode agravar além, né, pelo processo sancionatório. Há outra forma, né? A gente tem que buscar na procuradoria, né, uma outra forma, talvez eles nos indiquem a entrar com uma ação judicial, né, e aí a gente reaver ali indenizações, tá bom? Mas para efeito da sanção, né, do processo sancionatório, se o contrato te estipula um limite, você tem que ir até ele, tá? Porque as sanções, elas são regidas pela legalidade. Então, se a lei do contrato ou a lei nos diz que até ali, só até ali, não pode ultrapassar. Se a gente ultrapassar, a empresa pode vir derrubar o processo ou ir na justiça e derrubar isso com muita facilidade. Ok? Ok. Beleza. Muito bem. Então, a multa aí, com as suas proporções, é uma cláusula obrigatória. Então, direitos, responsabilidades e as penalidades aí é uma cláusula obrigatória para todo contrato. Então, não só os de obra, todo contrato que vá ser feito pela administração pública tem que ter ali essa parte. Não é uma boa prática aí, constitui valores incertos, né, com pouca técnica. Aí a gente tem exemplo aí, ó, por exemplo, está lá escrito, a sanção vai ser aplicada em caso de multa 0,2% do valor por ocorrência. O que diz isso aí? Diz nada. Né? Essa redação aí foi muito vaga. Né? Para você usá-la, você vai ter muita dificuldade, porque não tem aquela nexo, né, de ligação entre o que o edital está querendo e o que está ocasionando. Então, como a gente tem usado as minutas da AGU, a gente está bem afastado disso aí, tá? Então, podem ficar tranquilos que a minuta vai instruir vocês a como seguir um caminho com mais cobrança da legalidade para o processo.
Então vamos lá, ó, isso aí já é uma redação tirada lá da minuta, tá? Toda vez que eu trago esse símbolo da GU aí é porque o texto veio de lá. Então a gente tem que estudar ele na sua íntegra mesmo, para ir discutindo como fazer. Então, por inexecução total ou parcial, tá bom, pessoal? Total ou parcial, a administração aplica as seguintes sanções. Uma delas é a multa, 0,1% décimo até 0,2% por dia sobre o valor adjudicado, limitada a incidência de 15 dias. Após o 15º, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto. Então, Marcinho, vem muito disso que você deu exemplo. Ó. Então, a gente está ali, ó, numa multa de mora. 0,1% até 0,2% por dia. Então, depender do grau ali, depois a tabelinha vai trazer para nós, como ir dosando essa multa de mora. Só que o negócio chegou em 15 dias, não resolveu. Então, tenho sempre que, ao optar pela multa de mora, vocês têm que ter esse caminho da resolução. Né? A forma aí de repreender para resolver. Entendeu? Então, quando vocês escolhem essa multa de mora, tem que ter a convicção que a empresa pode chegar a uma resolução. Então, a multa, ela vem aí para cobrar da empresa um resultado. Tá? Então, se vocês seguiram esse caminho, tenham sempre isso como o primeiro entendimento. Mas se não chegou, é óbvio que ela podia fazer, mas não fez, né? Ali já não é um critério mais de estar adotando a sanção. A gente já recusa o objeto. Que aí, Marcinho, vem muito daquilo que eu te falei. Recusando o objeto, né, como se diz, a gente eleva para um nível maior, que seria aí acumular uma outra sanção mais pesada, né, ou ir até a justiça, então, e cobrar os nossos direitos, já que a lei aqui nos limitou, tá bom? Então, pedir uma indenização, uma reparação, um processo judicial é que seria a próxima medida. Então, ali a gente tem muita essa informação, ó, não aceitação do objeto, da forma de como configurar em execução total, sem prejuízo da rescisão unilateral. Né? A rescisão unilateral, agora é a primeira vez que eu citei esse termo, mas ela é uma condicionante muito grave para o contratado. É uma medida que a administração leva a cabo uma rescisão unilateral, é muito grave para o contratado. E principalmente se ele tiver executado a obra, né, executado muito avançado no seu serviço, e a execução do contrato suspende todos os pagamentos, suspende, assim, para, né, os pagamentos, interrompe tudo, e ele fica aí ao prejuízo. Né? Então, é uma gravidade bem maior. Mas lembrando que eu vou falar enfaticamente isso posteriormente, que a rescisão contratual não é uma situação de punição, tá bom? A rescisão contratual ela é uma consequência, é o que aconteceu. Então, temos aí 0,2% nesses dias, de 0,1% até 10% em caso de atraso na execução por período superior ao previsto acima. Então, vemos aí, ó, após os 15 dias, agravamento, né, do valor da multa. Lembrando que também você pode optar, né, por esse agravamento da multa, mas também pode dar aí os próximos passos para uma rescisão. E 0,1% até 15% em caso aí da rescisão total assumida. Então, aconteceu aí a inexecução total, vocês vejam que o limite é maior até 15%. Recordando aqui, prazo superior a 25 dias, a promover a rescisão. Então, aqui temos vários prazos. Ó. Então, a mora permanece por 15 dias, dá ali seu agravamento de maiores punições. A mora subindo para 25 dias, a gente já tem um efeito de rescisão. Tá bom? Por isso, pessoal, quando a convicção de iniciar um processo sancionatório, lá na frente a lei já te chama a várias consequências. Então, o processo sancionatório, por isso que envolve muita questão da gestão. Né? Você abrir um processo, é muito importante estar alinhado ali às questões de gestão. Lógico que vocês têm a palavra técnica. Né? É difícil, às vezes, o fiscal ficar assumindo isso, levando o critério técnico à frente, né? Mas é importante, né, que vocês tenham essa convicção da palavra e que a gestão tenha a oportunidade também de se alinhar a isso ou não. Né?
às vezes, atos superiores às consequências que acontecem, a gestão tem aí a sua oportunidade de defender também necessidades que ela vê que pode ser melhor resolvida. Como que eu posso dar de exemplo? Vocês apuram ali uma situação irregular numa obra, né? Às vezes vocês querem levar isso a uma multa de mora, também pode chegar a uma rescisão, tá bom? Mas, se porventura critérios de negociação aí da gestão, né, o diretor-geral também quer se envolver com o empreiteiro na medida de negociar aí o melhor acordo para resolver o que precisa ser feito, atendendo à técnica, ele tem a oportunidade. Por isso que o processo, quem for dar uma lida na portaria normativa, vai entender isso. O processo, ele segue em todas as instâncias da gestão. E ali é a oportunidade do diretor-geral, né, do diretor administrativo, também está se envolvendo com esse processo, porque ele tem consequências. Bom, então, iniciado lá na ponta, lá no fiscal, ele vai ensejar uma rescisão futura que toda a administração tem que estar envolvida. Tá bom? Então, eles vão ter a oportunidade ali de se manifestar, concordando ou não, avaliando critérios de gestão ou não. Então, olha aí, uma memória de cálculo pelas tabelas. Ficou um pouco pequenininho, que eu tentei colocar numa apresentação só, numa tela só, mas essa tabela está na minuta da AGU, tá? Então, ali já traz uma lista de graus, de 1 a 5, com correspondências ali proporcionais, né, de porcentagem à aplicação do valor mensal. E, dentre esses graus, tem os itens, por exemplo, permitir uma situação que crie, causar dano físico, lesão corporal a um colaborador aí. Então, por exemplo, não utilizar um EPI necessário. Isso aí, olha a gravidade que o edital traz. Grau 5. Então, a proporção de aplicação é 3,2% ao dia. Tá bom? Aí, pessoal, a minuta da AGU, tem vontade de expor isso à crítica, mas às vezes o tempo e às vezes até o desconhecimento de como fazê-lo contribui. Mas eu vejo, por exemplo, para a minuta de obra, falar em mensalidade é um pouco complicado, porque a obra ela não segue uma mensalidade, ela segue um cronograma. Né? Então, às vezes, necessariamente, nós vamos ter ali uma notação mensal, né? Não é um contrato contínuo como os outros. Ele pode ser executado por dias, empreitada por tempo, então ele segue um cronograma. Então, o que vocês podem melhor ajustar quando falar de mensalidade é indicar se aquela ação que vocês apurou se refere àquela medição, né? Junto ali à coluna do cronograma. Então, se a parcela ali que vocês estão executando trazem aí a infração cometida, né? Por exemplo, na primeira parte da obra lá, pode se chamar de primeiro mês, conforme o cronograma diz, ou pode se chamar de dias, né? A gente pode fazer um cronograma entre dias. Não é o mensal do contrato. Mas tendo caracterizado dentro daquela obra, você tem um valor pelo cronograma. Então, dentro daquela parcela, se extrai ali o valor total dela e vai aplicando a proporção incidente, né, até a resolução. Então, aí, ó, exemplo. Primeiro mês, 10%, incluindo o BDI. Então, vamos supor que o primeiro mês é 10% do contrato que ele vai executar. Então, aí ele vai executar ali uma parcela de R$100 mil. Existindo uma inexecução de grau 3, incide ali 0,8% ao dia. Então, o cálculo, a partir da detecção da inexecução, são 20 dias de atraso. Tá bom? Então, 20 dias vezes 800 dá R$16 mil. Então, se em 20 dias ele demorou 20 dias para cumprir aquela resolução, a multa segue nessa proporção. A multa de mora ela é um pouco complicada por isso. No meu entendimento, e tem poucos casos para tratar disso, mas eu entendo que ela se aplica a partir da detecção. Então, se você apura naquela data ali que está incorrendo, o cálculo incide sobre aquela data. Tá bom? Não tem que auferir ali todo um cumprimento, esperar a portaria ela só vai ratificar o valor. Mas, a partir do cumprimento, da detecção do problema, se incide a mora, porque é a partir do momento que você tem que resolver. Tá? Isso pode ser mudado, tá, pessoal? Eu trago aqui essa sugestão, mas isso pode ser melhor reavaliado pela Procuradoria, ou até mesmo ser contestado pela construtora, trazendo outra forma legal.
Eu vejo muito pouca informação sobre isso, mas eu entendo dessa forma. Havendo ali a questão da proporção de mora, como você vai repreender a uma resolução, você tem que trazer o cálculo a partir de quando você detectou o problema. Tá bom? Deu para entender isso aí? Gilbertinho, você é o único no meu campo visor. Como que está aí? Esse assunto é um pouco complexo. Está bem esclarecido, estou entendendo tudo. Acho que tá de parabéns. Beleza. Qualquer dúvida, pessoal, se vocês quiserem voltar isso aqui, a gente discute, debate, fórum é para isso mesmo, tá? Para a gente ter melhor entendimento. Necessariamente, pode ser que eu não esteja certo, mas é as convicções analógicas que eu faço, né? Onde é que eu busco aí o melhor sentido para favorecer o interesse público e proteger a administração. Vamos lá. Suspensão. Então, a suspensão aí, ela vem em 2 critérios. Considera-se administração pública e administração. Então, a 10.520 vai trazer administração pública e a 866, a administração. Então, quando se tratar de fundamentação da 10.520, a gente vai falar da administração pública, direta e indireta, Estado, município, União, abrangendo inclusive entidades com personalidade de direito privado. Então, quando a penalidade for fundamentada nesse critério, a administração pública, né, o efeito que ela vai causar em todo o território nacional. Tá? Então, ele não vai poder participar, ele vai estar impedido de estar participando de licitações, não vai poder assinar contratos, né, porque está aí sobre efeito impedido. E isso dura por um tempo. Tá? Essa penalidade ela tem um tempo para acabar. Ou, se a gente trouxer apenas como um critério da administração sem essa palavra pública, significa que esse contratado punido, ele vai estar impedido somente com o Instituto Federal. Bom, pessoal? Então, aí uma dosagem entre administração pública e administração. Então, você levar o grau de efeito, desde que fundamentado na 10.520 para serviços, usa-se administração pública. Quando você está na 866, só tem o critério de administração. Então, o efeito que vai causar na restrição é menor quando não utilizada a palavra pública. Suspensão de participação e impedimento de contratado. Em regra, aí, o prazo é não superior a 2 anos. Ela produz os efeitos, então, aí só no órgão que aplicou, né? Então, se formos optar pelo 87.3, para essa fundamentação, só vai ter efeito no Instituto Federal. Então, ele não vai poder participar da licitação, nós vamos consultar o CICAF dele lá, ele vai ser inabilitado, vai cair fora da licitação. Ou se ele estiver ali na iminência de assinar um empenho, né, a gente vai consultar novamente o CICAF dele, vai perceber que ele não tem condição, vai cair fora do contrato. Então, a sanção prevista aí, ela é temporária, né? Ela tem essa aplicação restrita a 2 anos, e tem esses acórdãos que traz referência aí de como aplicar. Tranquilo, né, pessoal? Então, vejam que, assim, a multa, ela tem mesmo uma proximidade na relação de efeito. Quando você parte aqui para essas sanções, basicamente é porque não tem mais negociação, entendeu? Eu acho que ele foi ao máximo que se é exigível da relação com o Instituto, entre o fiscal e o construtor aí. Então, quando vocês partem para a aplicação dessas sanções, é porque realmente é uma repressão e não vai ter nem sentido de recuperação, né? Ela não tem um valor pecuniário, então a gente não vai reaver o dano causado, a gente só vai provocar mais dano a ele, né, para que ele não faça mais com outro órgão, né, que ele tenha mais zelo no interesse público quando tiver a oportunidade de executá-lo. Tá bom? Sanção prevista no 87, aí vem aí, né, a questão do artigo 7º da 10.520. Então, quando vocês tiverem uma fiscalização de contrato para serviço comum de engenharia ou um serviço comum, recordando que aí vocês têm o amparo a mais da 10.520 pelo artigo 7º. Então, aí vamos ter aí uma penalidade a mais, que é a suspensão temporária, impedimento, que é basicamente o efeito que a anterior provoca, só que uma esfera maior dentro do Estado público.
As sanções de suspensão temporária de participação do 87.3 alcançam apenas efeitos no órgão. Falta de precisão em cláusula do edital, tal modo que deixe a explicitar esse limite, justifica a suspensão efeito cautelar do certame. Então, é importante que o edital traga essa informação, né? Geralmente a gente copia a lei, então é uma parte mais tranquila para as nossas limites, tá? Não precisa se preocupar tanto. Agora, pessoal, vamos falar aí do martelo maior, tá? Essa penalidade já foi aplicada pelo Distrito Federal uma vez, né? Eu já citei aqui que foi o caso de Paracatu. Vocês vão ver que a gravidade dela é bem maior, tanto é que para aplicar essa penalidade, o rito é diferente um pouco, né? Ele sobe na esfera administrativa, e por isso ela tem um peso muito grande. Então, olha lá, ó, aplicada em caso de fraude, advinda de conduta dolosa, restrição, não possui restrição temporal, ela perdura enquanto não resolver, tá? Então, ela só pode ser revista se houver uma reabilitação ou tendo havido ressarcimento. Então, o que acontece quando a gente aplica uma penalidade desse tamanho? Quando a gente sugere, tá? A declaração de idoneidade é basicamente uma mácula da empresa, e além dos efeitos de proibir ela de contratar, né, ela só vai perder essa mácula, né, só vai perder esse histórico negativo se ela resolver o problema. Bom, então é o efeito maior com a sanção. Ela é até um pouco questionada, já teve vários dispositivos de consultas ao STF para tentar modificar essa redação da lei, porque ela praticamente institui aí, mas é para pessoa jurídica, esse é um argumento, né? É uma punição eterna. Enquanto não resolver o problema, não vai voltar à contratação pública. Então, por isso que é uma gravidade maior dessa penalidade. Você escolhendo ela, né, havendo condição para mensurar ela, tem que ter essa importância da proporção. Quando se aplica essa penalidade, a empresa fica maculada, ela fica impedida de licitar e contratar enquanto ela não resolveu o problema. Bom, então tem que ser um agravante muito pesado, porque isso gera consequências muito grandes para a empresa, né? Ela pode sofrer a sua falência, ter diversos problemas com isso. Tá bom? Então, vejam aí essa restrição temporal, né? O que eu trouxe sobre as questões de derrubar essa redação na lei, isso aí, ó, só uma informação assim, a contribuir, né? Mas como ela é aplicada para pessoa jurídica, não tem analogia com pessoa civil. Então, não se pode considerar ela como uma penalidade perpétua, tá? Mas ela tem esse efeito, tá bom? E ela só pode ser revista se houver aí a reparação, né? Se tiver feito o ressarcimento, ou se o órgão resolver restituir o particular aí, tendo havido um interstício de 2 anos. Então, após 2 anos, a gente vê se houve condicionante para estar retirando essa penalidade. E ela produz o efeito junto a toda a administração pública, né? Apesar de não ter a palavra lá administração, tem a palavra administração pública, né? Então o efeito é bem maior, e a sanção mais gravosa da 866, tá bom? Já aconteceu, pessoal, eu ali como parte, né, da administração, da gestão em si, receber uma sugestão dessa aí, eu pedi para tirar, tá? Então, cuidado quando vocês escolherem essa penalidade, tenham muita proximidade com o gestor, né, com o diretor administrativo, diretor-geral, até a própria reitora, se vocês optarem por isso aí, porque isso aí causa efeitos muito pesados. Inclusive, para aplicá-la, tem que ser feita pelo ministro de Estado. Tá? Então, isso aí, o que acontece? Quando a reitora passa pelas instâncias de defesa aqui no Instituto Federal, não é a reitora que vai assinar essa portaria. A gente pega o processo, manda ele todo para o Ministério da Educação, e lá no Ministério vai ter a tramitação toda lá, e lá vai ser assinada uma portaria pelo ministro. Entendeu? Então, vejam aí a amplitude que isso causa, né? Então, cuidado ao escolher isso aí. Aí traz aí a fundamentação de um doutrinador, né? Fixar um prazo, entendem que aí só pode permanecer por 5 anos, entendeu?
Mas não precisam se preocupar tanto com esses efeitos, aqui é só para curiosidade, né, o sentido perpétuo da aplicação ou não. Geralmente, o que acontece? Quando você aplica uma penalidade desse tamanho, o tumulto, né, o imbróglio, que a gente gosta de dizer, a dificuldade de negociação está tão alta, o prejuízo está tão grande, que isso deságua numa ação judicial sem sombra de dúvida, né, com 99% de chance. Os interesses ali são muito complexos, então geralmente vai desaguar num processo judicial, e lá pode ocorrer esses entendimentos todos aqui, que é sobre a duração dessa penalidade, não precisam vocês se preocuparem com isso agora. Então, aqui, ó, onde que ela aparece? Ó, lá no cadastro da transparência, tá? Então, vem ali toda a descrição da fundamentação, um resumo do caso. Então, esse cadastro dos 6 aqui que a gente consulta no portal da transparência, ele é exigido em todos os editais do Instituto Federal, assim como nas minutas da AGU, que são critérios de habilitação. Então, aparecendo ali para a comissão de licitação, aparecendo ali para o setor financeiro que está ao prévio empenho fazendo essa consulta novamente, vai ter os efeitos causados, né? A gente não vai empenhar ou vai ser desclassificado na licitação. Aí os efeitos ex nunc, né? Então, o que acontece? O que é esse ex nunc? Ela não retroage, tá, pessoal? Então, só para entender um pouquinho desse efeito, eu preciso explicar, às vezes, alguns detalhes sobre os efeitos das sanções, porque vocês estão escolhendo, né? Então, vocês têm que, ao menos, saber o que acontece quando aplica. Então, vocês não ficarem às cegas dando tiros, né? Aplicando sanções, muitas vezes delas pesadas, sem saber até onde isso leva. Então, aqui, esse efeito ex nunc significa que, quando a gente aplica uma declaração de idoneidade, não precisa sair rescindindo, tá? Então, os contratos que estão celebrados aí estão mantidos. A empresa continua executando esses contratos. Bom, então, se nós temos aí essa aplicação de efeito, ela continua tendo andamento suas contratações, não precisa sair rescindindo. É a partir de novas contratações. Impedimento, né? E aí tem aí o artigo 7º, às vezes aqui trouxe o artigo, vou até alterar isso aqui, ó. O artigo 7º é quem convocado dentro do prazo, falhar ou fraudar a execução. Então, essa redação é da 10.520. Só lembrando, se vocês estiverem como fiscais de serviço comum da engenharia, ou serviço comum, e optarem por essa aplicação aí, há uma diferença ali que eu esqueci de trazer, que o detalhe do impedimento, apesar de ter quase que o mesmo efeito, mas além de ser na esfera maior, né, a penalidade vai sair para toda a esfera da União, o prazo também se modifica, tá, pessoal? Então, na 10.520, serviço comum, serviço de engenharia, nós podemos fazer esse impedimento até 5 anos, diferente da Lei 866, que traz essa regra só até 2 anos. Bom, pessoal? Então, ó, obra, serviço de engenharia tradicional, que a gente faz por comissão de licitação, né, vocês sempre participam também ajudando a fazer habilitações ali dos atestados. Então, quando a gente está tratando contratos que vêm dessas formas de licitar, aí é 2 anos, tá? Esfera só no Instituto Federal, mas tendo um pregão, tá? Quando vocês lerem lá no cabeçalho do pregão, contrato celebrado a partir do pregão tal. Então, tendo a utilização do pregão, a Lei 10.520 é chamada a nos ajudar. Então, nós temos aí uma penalidade a mais, que é esse impedimento, né, dentro da esfera maior e até 5 anos. É a sanção advinda do pregão, então refere-se à esfera federativa do órgão ou da entidade que aplicou. Então, essa esfera federativa significa que, utilizando dessa sanção, o Instituto Federal, como autarquia federal, vai ter uma amplitude em todo o território, em toda a jurisdição federal. Então, significa que, aparecendo essa penalidade aí lá para o INSS, por exemplo, beleza, ela vai cair, a empresa não vai entrar na licitação. Mas aparecendo lá para a Prefeitura de Uberaba já é um critério menor, tá bom? Isso aí também são critérios da habilitação, são discutíveis também lá nos seus momentos. Sanção de impedimento. Então, quando a gente usa o artigo 7º,
não apenas na entidade aplicada, né, mas em toda a esfera, União, Estado, Município. Isso aí vem do acordo. Tá vendo, pessoal? Esses efeitos vêm tudo de acordo, tá? A lei não traz isso esmiuçadinho. Espero que na próxima revisão da lei de licitações consiga ter uma organização melhor, né? O Congresso traga aí uma melhor redação juntada aí desses efeitos, né? Porque precisa mesmo de uma atualização. O que a gente usa são acordos do Tribunal de Contas, trazem justiça desses efeitos. É importante vocês saberem, mais uma vez, alertando vocês como aplicadores, né, como os que ajudam a escolher, tem que saber o que acontece. Então, vocês não saírem aí aplicando sem conhecer do que o efeito causa. Prazo para revisão de sanções. Então, processos administrativos que resultam em sanções podem ser revistos a qualquer tempo, a pedido de ofício, tá bom? Então, a administração tem essa prerrogativa, tá? Então, aplicando, nós podemos rever. E, se rever, nós não podemos rever para aumentar a sanção, tá? Então, a gente só rever a sanção para diminuir ela, tá? Ou então, arquivá-la. Dentro do nosso processo de sanções, que é a portaria 06, explica direitinho esses momentos, tá? Então, quando a gente está lá, recebe uma defesa, você instaura ali o incidente de penalidade. Então, vai ter ali a defesa, né, o momento de defesa do empreiteiro, do construtor, e você, diante ali das manifestações dele, realmente dá razão ao sentido que aconteceu, vamos arquivar, vai ter momento que você pode arquivar, né, a multa pode ser convertida em uma advertência, o impedimento pode ser convertido em uma multa, né, à medida em que isso pode ser mais brando, não pode ser agravado. Então, incidido ali um fato, uma situação de advertência, você não pode, depois da defesa dele, querer aplicar uma multa, tá? Ou querer aplicar um impedimento. Então, a gente não pode ir agravando, a gente pode sempre trazer o abrandamento da sanção. Isso vem do direito penal, viu, pessoal? Isso aí é uma regra sobre punição. Dosimetria. Então, as leis deixaram margem à discricionalidade da atuação do gestor, na medida que não se limitou o prazo de sanção. Vamos ver aí que a própria instrução traz que as leis não trazem nem a 10.520, nem a 866, né, indícios mais diretos sobre como aplicar. Então, fica à margem da discricionalidade do gestor e o gestor, né, vocês fiscais, o diretor administrativo, tem sempre que usar a avaliação da proporcionalidade e razoabilidade. Então, levando esses pressupostos aí para quando forem trabalhar nesses momentos. Seja razoável, seja proporcional. Seja razoável tenha razão ali o que está sendo feito, tenha convicção, tenha nexo. E proporção o efeito que isso vai causar. Se é proporcional ao que você apurou. Tá bom, pessoal? Esses dois sentidos. Traz aí as dosimetrias, né, da tabela 1 da AGU, como a gente já viu, essa tabela. E agora a gente fala sobre a rescisão contratual. Então, a rescisão nada mais é do que parar o contrato, né? Extinguir ele, acabar com ele. Isso não é sanção, né? Vocês não usam isso, apesar de que, para fazê-lo, a gente usa a analogia do rito, que é o procedimento de aplicação de sanção. Então, a gente dá momento para defesa também, né? Dá momento para recurso, para que, no caso aí do nosso instituto, a reitora possa ter a palavra final, entendeu? Como a autoridade competente na última posição de hierarquia. Então, tem todo um rito que traz muita analogia com a sanção, mas ela não é. Tá? Então, a extinção do contrato tem de 3 formas. Ela pode se dar rescindir unilateral, geralmente com a rescisão unilateral, tem-se ali uma sanção envolvida, né? Lembra ali que após 15 dias, já é uma incidência que a própria minuta da AGU traz para que, passou 15 dias de atraso de mora, já está com iminência de uma rescisão contratual. Então, vejam que a minuta te chama, né, a estar fazendo esse ato.
Então, geralmente, as rescisões unilaterais vêm acompanhadas de algumas sanções, né? Ou seja, se a administração está batendo ali para parar o contrato, é porque teve um prejuízo envolvido. Tendo prejuízo envolvido, temos que ter a relação de provocação para resolvê-lo. Então, é a sanção que tem que estar também envolvida no caso. Ou, na situação de rescisão amigável, né, quando aí as duas partes resolvem terminar o contrato, tem que ter proporção para não chegar, né, a utilizar de uma rescisão amigável, tendo um prejuízo aí para a administração. Então, a gente não faz rescisões amigáveis na incidência de prejuízo, tá bom? Nesse caso, a gente tem que lutar, tem que aplicar sanções e até rescindir unilateralmente. Mas a rescisão aí é de interesse coincidente, né? Então não pode ter haver prejuízo de interesse público, a gente faz a rescisão amigável. É o que a gente chama de acordo, né? Ou então ela pode se dar por meio judicial, né? Que aí quando acontece lá a judicialização do caso, muito comum, e o juiz vem e pede para que pare o contrato, extinga ele e vá resolver isso na justiça, com indenizações e os remédios que tem por lá para resolver essa situação. Ok, pessoal? Então, não tendo natureza sancionatória, não se trata de uma forma de punição do Estado, que não está elencada no rol de sanções. É uma consequência bruta, né, uma rescisão, uma ruptura dos efeitos da relação, e tornou-se insustentável diante da situação. Então, se a gente, o que eu posso dar mais de exemplo? Vocês estão aplicando multa e não está resolvendo, pessoal, não está causando efeito nenhum, é rescisão, entendeu? Então, não tem como avaliar isso de outra forma, tá bom? A rescisão é finalmente o cabo da situação que não se resolveu por sanção, tá bom? Então, aí a gente vem da aplicação unilateral. Isso gera várias consequências, tá? Pode, inclusive, ingressar, como eu falei para o Márcio, numa ação judicial, né, um pedido de indenização, uma reparação aí na esfera judicial, aí o caso vai para a justiça mesmo, envolve bem situação que a gente conhece em alguns casos. Então é isso aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem expor alguma situação? Estou aberto ao debate. Lembrando que isso é um fórum, tá, pessoal? Não é um treinamento. Isso aqui pode ser revisto. O que eu disse a vocês é uma posição de experiência que eu tenho no Instituto Federal. Às vezes eu não posso nem estar certo, tá? Mas é o que eu contribuo com vocês. Se vocês sentirem que não entenderam alguma posição, se quiserem abrir o debate, fiquem à vontade, porque o fórum traz intuitivamente essa condição mesmo, a gente poder discutir e ver onde que a gente pode conversar melhor e se entender melhor para esses assuntos. Muito obrigado. Walter, muito obrigada pela apresentação, foi esclarecedor, né? Tanto eu, não só eu, imagino que os demais colegas também tinham dúvida nessa questão, né? Principalmente no que tange a aplicação da multa, se ela é compensatória ou a moratória, até quando vai o limite de uma e de outra, né? Então, eu só tenho a agradecer toda essa explicação que você passou para a gente. E deixo aberto aí aos colegas, a quem tiverem dúvidas, que sejam perguntadas agora. Valtinho, brigadão. Algumas coisas, assim, é complexo, a gente precisa de um tempo para ir assimilando, né? Mas foi muito bom, tirei bastante dúvida. Que bom, Fernanda. Eu levo, assim, a experiência que a gente já teve do trabalho, né? E já utilizou isso algumas vezes deram certo, outras deram errado, né? Mas é importante vocês terem sempre um contexto de utilizar isso aí, tá? Principalmente o interesse público envolvido, isso é muito pesado para todos os servidores, isso gera efeitos de consequências até na questão pessoal, né? Isso tem um regresso de retorno pessoal, no sentido de se a gente não agir, a gente não tomar iniciativas para resolver os problemas, pode ter um reingresso contra o servidor. Então, é uma ferramenta que deve ser utilizada, lógico, ela é complexa, né? Principalmente esses casos de engenharia são brigas, né, muito pesadas, né, os construtores são munidos de bons advogados, isso vai para a esfera jurídica mesmo, não tem como. Então é importante que vocês tenham
também no sentido que a Procuradoria está ali para auxiliá-los, né? O debate vai para o juridiquês mesmo, essa questão envolve muito assunto nessa esfera. Busquem a Procuradoria, façam as consultas certinho, mas não deixem de atuar. Tá? Atuem e utilizem o mecanismo. Pessoal, mais alguma dúvida? Porque se a gente não tiver, a gente pode encerrar, tá? Aí, mais uma vez, agradecendo a presença do Walter, né, que nos auxilia tanto com relação a essa questão da avaliação do contrato em si, né, e é um grande parceiro que a gente tem na reitoria. Então, só tenho a agradecer. Então, se todos estiverem de acordo, se não tiver mais dúvidas, a gente pode encerrar o nosso fórum. No mais, é isso. Muito obrigada a participação de todos aí.